Eu tenho centenas de jogos nas minhas diversas bibliotecas. Já comprei jogos com inúmeras finalidades. Olhar para as minhas bibliotecas me deixa inquieto. Tenho tantos jogos, mas nem sempre me vejo procurando algo para jogar. Minha lista de desejos só aumenta e meu tempo para jogar diminui cada dia mais. O que mais me deixa frustrado é não ter fechado nem metade dos jogos que tenho. Parece que estou deixando de aproveitar experiências incríveis por puro desinteresse. Essa minha frustração me levou a me perguntar o porquê isso acontece e se eu sou o único afetado por essa maldição. Eu sou Floros e esse é meu primeiro vídeo. Espero tentar entender e dar uma solução a este problema da era moderna. Comecei minha pesquisa na internet. Encontrei um artigo de 2013 de um designer da Ubisoft de título: a maioria dos jogadores não vai finalizar seu jogo, e isso não é uma coisa ruim. O artigo faz referência a uma pesquisa relatada pela CNN, que revela que apenas 10% dos jogadores de Red Dead Redemption completaram a missão final do jogo. Isso em 2011, com mais de 23 milhões de sessões iniciadas no game. Lembrando que na época Red Dead era um dos candidatos a jogo do ano, e mesmo assim, só um em cada 10 jogadores tinha fechado o game. O autor fala sobre como o mercado tem que lidar com esse fato de que poucos jogadores verão o final de seus jogos e como isso afeta o desenvolvimento na indústria. Sabendo disso, me senti mais aliviado. Isso não acontecia só comigo. Comecei a procurar algum lugar que pudesse me dar dados de jogos mais recentes. Não encontrei nenhum site que fizesse esse balanço, mas encontrei uma direção. Nas conquistas da Steam, conseguimos ver a porcentagem de jogadores que obtém determinadas conquistas. O primeiro jogo que olhei foi Spec Ops: The Line. Nas conquistas, menos de 40% dos jogadores finalizaram o jogo na dificuldade mais fácil, e menos de 30% na dificuldade média. Já na mais difícil, a porcentagem cai para 3,2%. Se você já jogou Spec Ops: The Line, você sabe que o final é uma das coisas que fazem o jogo todo valer a pena. Há diversos vídeos no YouTube analisando o final e dizendo o quanto esse jogo é incrível. Por isso eu não vou me estender. Mas você consegue imaginar que 60% das pessoas que têm esse jogo na Steam não fecharam e não puderam ver o real potencial do game. Já em outros casos, vemos uma porcentagem ainda menor. Em Final Fantasy VII, apenas 10% conseguiram chegar até o final do game. Final Fantasy VII tem por volta de 36 horas de campanha. É um RPG japonês clássico que inspirou diversos outros a nascerem. Sua história é envolvente e cativante, mas larguei ele antes das 2 horas de jogo. Entretanto, eu estou errado por não conseguir fechar Final Fantasy VII? Os jogos são feitos de loops de jogabilidade, que podem ou não ter um final para dar sentido a esses loops. Antigamente, a maioria dos games tinha apenas um objetivo simples e uma tabela de score. A estruturação e complexidade desse sistema fez com que jogos virassem arte, contendo histórias, trilha sonora, ambientação, pinturas e atuação que se equiparassem ao cinema, literatura e teatro. E como todas essas artes, os jogos são uma forma de entretenimento e reflexão. Aposto que você já deixou livros pela metade e filmes que não quis assistir até o final. Nem sempre estaremos investidos nas histórias que essas mídias nos contam. Ou mesmo se estivermos, nosso tempo e dinheiro podem ser um problema. Muitas vezes não estaremos dispostos a perder 36 horas da nossa vida para completar Final Fantasy VII. E não há problema nenhum nisso. Os games que jogamos não precisam, necessariamente, serem finalizados. Você só precisa apreciar o tempo que passa jogando eles. Eu sempre começo uma nova run de Skyrim a cada 6 meses. Eu não programo, mas geralmente acontece. Já não sei quantos personagens criei, quantas quests eu fiz, eu só gosto de entrar e desfrutar de algumas horas andando pelo mundo. Skyrim, para mim, é um jogo que não tem final. Um lugar que posso entrar quando quiser e me aventurar sendo quem eu quiser. Eu não ligo se não fechei GTA. Não me faz ter gostado menos das horas que passei assaltando bancos e passeando pelo mapa parando em todo sinal vermelho que surgia. Para entender esse fenômeno de não completarmos jogos, podemos apontar alguns agravantes. Atualmente, ter tempo para jogar videogame é um luxo que poucos têm. As partidas rápidas de multiplayer ou jogos mobile são mais atrativas do que longas campanhas. Entre família, amigos, trabalho e estudo, encaixar uma hora para jogatina pode ser um desafio. Por isso os players acabam migrando para partidas rápidas para saciar sua vontade de jogar. Muitas das vezes em que reservo um tempo para fechar um jogo, sinto que não estou apreciando a jogatina. Logo deixo o game pela metade e me rendo a uma ranqueada no Valorant. Atualmente tudo precisa ser rápido e direto.
nossa atenção é comprada por pequenas doses de serotonina enquanto abrimos caixas misteriosas entre as partidas multiplayer. Caso contrário, o usuário perde o interesse e migra para outro jogo. Joga uma rede lá. Ah, mano, cala a boca, filha da puta! Como que eu vou jogar com filha da puta falando no meu ouvido? Como que eu jogo, filha da puta? Mano, o maluco coringou, velho. Tomar no cu, mano. O cara quer ensinar como que joga. O preço de um lançamento AAA é ridiculamente absurdo. O valor cheio de um jogo quita 3 contas de luz aqui de casa. São nas promoções das plataformas que podemos ser felizes. No momento em que estava escrevendo esse roteiro, a Steam estava com sua promoção anual de férias. Com preços tão acessíveis, compramos dezenas de títulos que nunca vamos jogar. Não jogamos pela falta de tempo ou de interesse. Essa quantidade avassaladora de jogos nos causa um efeito de sobrecarga de escolhas, onde ficamos horas rodando nossa biblioteca de jogos ou plataforma de streaming, até que escolhemos um título que irá nos entreter apenas por alguns minutos, e logo estamos vagando pelas infinitas escolhas novamente. Esse é um problema comum em nossa geração. Temos tanto que tudo parece insignificante. Aposto que na infância você jogava e rejogava os poucos títulos que tinha na sua CDzeira, pois como não tinha tanta coisa para jogar mesmo, sua escolha era mais fácil. A internet não costumava te bombardear com centenas de anúncios diários sobre jogos novos. Com tantas escolhas, escolher algo se torna mais difícil do que fechar Dark Souls. A indústria também deve ser responsabilizada de certa forma. Eu deixei de jogar Cyberpunk 2077 no meu PS4 porque era injogável. Até hoje é difícil rodar aquilo num PS4 antigo. Os títulos com lançamentos interminados pelos desenvolvedores acabam cooperando com o nosso desinteresse. A indústria atualmente procura a maneira mais rápida e lucrativa de te vender um título. Os projetos ambiciosos e o prazo apertado são a combinação perfeita para o desastre. Eu discordo com o discurso de que os jogos antigamente eram melhores. Tudo bem que de 2010 até 2013, grandes títulos foram lançados, mas recentemente vimos obras-primas chegarem até nós. Entretanto, a maioria dos jogadores continua não completando o game por inteiro. No jogo Elden Ring, apenas 20% dos jogadores obtiveram êxito em completar o game. No remake de Dead Space, a taxa sobe para 33%. Como o cara da Ubisoft falou, a maioria dos jogadores não vão completar os games. E tá tudo bem, ainda assim, alguns jogos viram exceção à regra. Como Resident Evil 4 Remake, 63,9% de pessoas conseguiram a conquista de concluir o jogo na dificuldade padrão ou superior. Talvez seja pela nostalgia do PS2 que Resident Evil tem uma porcentagem tão alta. Independente da resposta, esses resultados só mostram o acerto incrível dos desenvolvedores, que deve ser celebrado como uma vitória na indústria dos jogos. Mas talvez isso só signifique que eles copiarão a fórmula de sucesso até não poderem mais, fazendo com que o próximo lançamento fique pegando poeira na prateleira de jogos mais cedo do que gostaríamos. Terminar os jogos que compramos é um peso que fica no fundo do nosso cérebro. Esse peso volta sempre que abrimos nossa coleção ou sempre que deixamos algo antigo para jogar algo novo. Não completar o que iniciamos pode causar essa sensação de frustração. Entretanto, não precisamos carregar essa culpa. A maior parte do público dos videogames deixa as coisas pela metade. Afinal, não é como se todos tivessem o mesmo tempo à disposição para todos os títulos. Não há mal algum em não completar jogos. Você pode ter experiências boas ou ruins. O que vale é o tempo que passou jogando. Atualmente, jogos são mais do que entretenimento. Se tornaram arte. Há pessoas que têm seu ganha-pão no mundo dos games. E muitas pessoas criam obras complexas e revolucionárias fazendo jogos. Mas ser ou não gamer não deve se resumir à quantidade de jogos que completamos, e sim ao tempo de qualidade que passamos jogando esses jogos. Como algum sábio disse, a jornada deve ser mais importante que o destino final. Não estou querendo te incentivar a não fechar jogos. Quero que você apenas aceite que nem sempre iremos completar tudo que aparece. Caso você não seja uma pessoa que vive de games, pode ser um desafio terminar sua lista de desejos. Mas ainda assim, caso você queira se organizar para fechar mais jogos, deixarei nos comentários alguns vídeos sobre o tema. O Cogumelando explica sobre sua lista de 2.600 jogos fechados e como ele se organiza. E se você sabe inglês, tem mais um vídeo do Dare Talks Games, onde ele conta a jornada dele para se organizar e fechar os jogos da sua lista.
Ainda assim, deixo minhas considerações finais que será difícil fechar tudo. São horas e mais horas de jogatina para completarmos toda a nossa biblioteca, e ainda mais tempo para incluir sua lista de desejos e os lançamentos mensais que te interessam. Admitir para si mesmo que a culpa não é sua por deixar os jogos pela metade já é um bom começo. A vida moderna já nos cobra em diversas áreas. Não deixe que essas mesmas cobranças atinjam seu lazer. Lembre-se do jovem em você que gostava de jogar pelo prazer de jogar. Revisite sua biblioteca, rejogue os jogos que você gosta e aproveite seu tempo jogando. E lembre-se que não completar jogos não é um problema. Ninguém deve te cobrar por nunca ter fechado ou jogado algo, nem mesmo você. Espero que tenha gostado do vídeo. Estou começando no YouTube e gostaria muito de saber o que você achou. Deixe um like se gostou, um comentário se gostaria de acrescentar algo ou fazer alguma crítica. Agradeço imensamente pela sua atenção. E até a próxima quest.